Olá, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você novamente aqui no canal para mais uma videoaula da EBD, Escola Bíblica Dominical. Conforme vocês têm acompanhado aí nas videoaulas, nós estamos neste trimestre abençoado. Uma matéria fantástica, aprendendo sobre este tema e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E vejam só, queridos, nós estamos hoje com esta proposta maravilhosa da lição de número 3, que tem por título A Verdadeira Adoração. Gente, que tema fantástico, que tema maravilhoso. Eu quero te dar 10 segundinhos aí para você, por gentileza, que não é inscrito no canal, se inscrever agora, lembrar de curtir o vídeo, deixar aí os seus comentários, porque nós vamos embarcar agora numa aula maravilhosa. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Micael Henrique, é uma alegria receber você aqui. Aproveite, se inscreva e no término dessa aula já aproveita aí para maratonar as outras lições. Pois bem, queridos, vejam só, que tema fantástico, adoração. Significado, talvez uma terminologia, talvez uma ideia, ação de adorar, adoração, ação de prestar adoração. Eu gostei muito de uma frase, vou até pedir, e se você quiser escrevê-la aí no comentário, faça isso, porque é uma frase fantástica aí, que diz assim: a adoração é despertar a consciência com a santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação com a beleza de Deus, abrir o coração para o amor de Deus e devotar vontade aos propósitos de Deus. Então perceba, a título de introdução, nós vamos lembrar, e eu quero deixar extremamente claro, explícito a vocês nesta aula, que adoração não é apenas um ato, adoração não é apenas um momento. A revista toda trabalha isso. A adoração está ligado ao estilo de vida do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele ora, e quando ele ora, ele está adorando a Deus. Ele louva, e quando ele louva, ele está adorando a Deus. Ele lê a Escritura, a palavra de Deus, ele medita na Bíblia, e quando ele faz isso, ele está adorando a Deus. O verdadeiro cristão não é preguiçoso, logo ele é alguém dedicado, esforçado, trabalhador, e quando ele cumpre as suas obrigações, ele está adorando a Deus. O verdadeiro cristão, que é marido, que é pai, que é um indivíduo comprometido com a sociedade, quando ele faz estas coisas do dia a dia, ele está adorando e glorificando a Deus. Então não perca isso de vista. Adoração, quando nós olhamos para o ensino bíblico, sobretudo o ensino de Cristo no Novo Testamento, está ligada à forma, ao estilo de vida daquele que foi salvo por Cristo Jesus. É por isto que esse texto bíblico famosíssimo, João capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, à beira ali do poço de Jacó, na região de Sicar, em Samaria, e havia toda aquela briga, aquela celeuma, aquela discussão étnica, histórica, geográfica, cultural, religiosa entre os judeus, pessoal do Reino do Sul, Judá, e os samaritanos. E a proposta principal da aula não é explicar aí o dilema que havia entre judeus e samaritanos,
E então nós vamos focar na questão do tema da verdadeira adoração. Se você quiser saber mais sobre essa briga de judeus e samaritanos, digita aí no YouTube Michael Henrique, que é o meu nome, livros históricos, e você vai ter as aulas dos livros históricos da Bíblia, aí esmiuçando esse problema, essa briga entre judeus e samaritanos. Agora vejamos, o texto bíblico que nós vamos estudar é João capítulo 4, no seu ali discorrer quase que inteiro. A lição coloca para nós os versículos 5 a 7, coloca também o 9 e o 10 e do 19 ao 24. O foco principal está nos versos 21 até o 24. Por quê? Porque a mulher percebe que Jesus é profeta e vai questionar. Ela questiona o quê? Que os pais samaritanos adoravam no Monte Gerizim. Promessa de Deuteronômio, capítulo 28, descrita na Bíblia. E ela diz: vós, os judeus, dizem que tem que adorar no templo. Logo, ela está lembrando da promessa que Deus fez a Salomão na inauguração do grande templo em Jerusalém, em que Deus disse: agora os meus ouvidos estarão abertos às orações que forem feitas neste lugar. Ou seja, Deus promete ouvir todos quantos orarem no monte do templo. E aí a mulher, vendo que Jesus é profeta, ela revela essa necessidade do íntimo da alma humana, que é o quê? O ser humano, como ele foi criado, imagem e semelhança do Criador, o ser humano tem inclinações às questões espirituais. É por isso que o homem sem Deus, ele é um construtor de altares e de deuses. O homem que não conhece Jesus, ele é idólatra por natureza. Por quê? Porque ele não está adorando a Deus. Ele não está adorando ao Criador, ele não está adorando a divindade única que existe sobre a terra, sobre o céu, o único ser verdadeiro. E aí nós sabemos a existência, o único Deus nas três pessoas divinas do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se a pessoa não conhece a Deus verdadeiramente, não adora ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo, não adora a Trindade que aparece aí no texto sagrado, na Bíblia como um todo, se a pessoa não conhece a Deus, o Deus verdadeiro, ela não adora de forma correta. Ela não está prestando adoração à pessoa correta. Logo, se a pessoa não adora a Deus, ela não adora em espírito e em verdade. E ela, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, a pessoa vai estar adorando ao maligno. Porque o apóstolo Paulo escreve que os deuses, as falsas divindades, são criação, são obra da mente, das mãos humanas. Não existe essa de que, existe Deus e vários outros deuses. Nada disso. Todos os outros deuses são mentira. São falsos deuses. E o ser humano, como ele foi criado à imagem e semelhança do Criador, e nós sabemos que essa imagem e semelhança, ela foi corrompida por conta do pecado, Gênesis 3, agora o homem que não quer se submeter à vontade de Deus para ser um verdadeiro adorador, ele passa a criar deuses, que são pessoas, bens materiais, conquistas, fama, poder e etc., para ocupar o primeiro lugar, o centro da sua vida, do seu coração. É por isso que a mulher questiona Jesus: onde que nós devemos adorar? Eu estou vendo que o senhor é profeta, revela para mim o lugar correto da adoração. E Jesus diz o que para ela? Vocês adoram um Deus que vocês não conhecem, porque os samaritanos diziam conhecer a Deus, mas para vocês terem uma ideia, eles só acreditavam no Pentateuco. Nem nos livros dos escritos e dos profetas, conforme a Bíblia hebraica mostra, eles não acreditavam. Eles não criam no Antigo Testamento como um todo, como os judeus acreditavam, apenas nos 5 livros de Moisés.
Então Jesus fala para ela: vocês samaritanos adoram um Deus que vocês acham que conhecem, mas não conhecem. Os judeus adoram um Deus que eles conhecem. Por quê? Porque os judeus, eles acreditavam na Tanakh, na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento como um todo, que não vinha apenas a lei e o Pentateuco, vinha os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, como nós temos na Bíblia cristã, evangélica, protestante. E por meio das Escrituras é que a pessoa conhece a Deus. Então Jesus diz que os samaritanos adoram um Deus que eles não conhecem. Os judeus, eles conhecem a Deus por conta de ter as Escrituras e crer nelas. Então Jesus diz: nós adoramos o que sabemos, mas a hora vem. Por que Jesus disse que a hora era chegada? Porque o Messias estava na terra, o Messias estava entre eles. A hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores. Logo, quando Jesus ensina sobre a verdadeira adoração, ele não estabelece etnia, ele não estabelece raça, tribo, idade, nada disso. Ele estabelece que os verdadeiros adoradores. Talvez você nunca parou para pensar, e é importante que você faça as suas anotações aí na revista. Lembre disso. Jesus fala dos verdadeiros adoradores, porque se existem os verdadeiros, é porque existem os falsos adoradores. Então perceba, Jesus disse que os verdadeiros adoradores, eles vão adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Gente, adorar em espírito, você e eu precisamos compreender a Bíblia e respeitar o seu contexto. Jesus havia acabado de ensinar Nicodemos, João capítulo 3, sobre nascer da água e do Espírito. Lembra disso? Não esquece? Não esqueça, nós precisamos interpretar a Bíblia dentro do seu contexto. Jesus está falando que sobre adorar em espírito. Quem é que pode adorar em espírito? Quem nasceu de novo. Quem nasceu da água e do Espírito. Lembrou? João capítulo 3. É por isso que o ímpio, guarde isso, leve isso para sua sala, para sua turma, para sua classe. O ímpio, ele pode até cantar, o ímpio pode até falar palavras bonitas para Deus, e considere o ímpio como todo tipo de pessoa, aqueles que frequentam ou não frequentam igrejas. Porque o ímpio está diretamente ligado àquele que não teve encontro real com Cristo. Irmão, a pessoa frequenta a igreja faz 20 anos, mas nunca nasceu de novo. Essa pessoa não nasceu da água do Espírito. Essa pessoa ainda é ímpia, mesmo frequentando uma denominação cristã evangélica. Então, o verdadeiro adorador, por que ele adora em espírito? Não é que ele adora, não. Adorar em espírito, ser esse verdadeiro adorador, diz respeito a ter nascido de novo. Então, o primeiro requisito para ser um verdadeiro adorador é ter tido encontro real com Cristo e se submeter à vontade de Deus e à proposta do Evangelho para nós. Amém? Até aqui, tranquilo? Tudo bem? Agora veja, nós vamos aí adorar em espírito, nascer de novo, nova vida. E em verdade, por quê? Porque Jesus está contrastando a falsa adoração. Jesus está contrastando aquele que adora na mentira. E o próprio Jesus disse isso para os fariseus, quando ele revelou, citando o profeta Isaías, o que Jesus disse para eles? Aqui Jesus vai citar Isaías 29:13,
e ele fala em Marcos 7, versículos 6 e 7. Este povo honra-me com os lábios. Ou seja, com o exterior, com a boca, o povo honrava. Mas o seu coração está longe de mim. E nós sabemos que coração na Bíblia diz respeito ao homem por completo. Ao pensamento, ao intelecto, aos desejos, às emoções, às vontades e, consequentemente, às ações, às atitudes. Então, olha o que Jesus está falando sobre o povo daquela época. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, a sua inteireza de vida, está longe de mim. Em vão, porém, me honram. Percebeu que Jesus não diz em vão, porém, me adoram? Porque, na verdade, eles não adoravam. Jesus diz, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Ou seja, Jesus aponta que aqueles que se achavam os verdadeiros adoradores, porque honravam a Deus com os lábios, honravam a Deus carregando os seus filactérios, as suas tiras de versos das Escrituras, nos punhos, nos pés, na franja das roupas, as atitudes deles não eram correspondentes àquilo que saía dos lábios. Então aqui está o ponto-chave da nossa lição. A verdadeira adoração não está ligada a um lugar. Irmão Micael, mas nós não devemos nos reunir na igreja para louvar a Deus, buscar a Deus, ouvir a palavra de Deus, e tudo isso é adorar a Deus? Devemos, é bíblico. Porém, nós precisamos entender que adorar a Deus não é apenas nas 2 horas que nós nos reunimos no domingo à noite. Ou na 1h30, 2 horas que você e eu nos reunimos como igreja no meio da semana. Jesus está mostrando que o verdadeiro adorador e a verdadeira adoração, Deus é Espírito. Jesus quebra essa ideia de que existe um único lugar, templo, monte, vale, aqui ou ali que se deve adorar. Jesus diz, Deus é Espírito, e ele busca os verdadeiros adoradores, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está mostrando para a mulher, o que mais importa aos olhos de Deus não é o lugar que você está, é quem você é, o quanto você está entregue, imerso em Deus, na presença de Deus e para Deus. É por isso que eu vou concluir aqui, e a lição coloca aí algumas definições que você deve apontar, estudar e levar para a turma, mas a ideia de adoração é estar submisso àquele a quem nós adoramos. O que Jesus disse para o Satanás lá na tentação? Somente ao Senhor Deus adorarás, somente a Ele. E por fim, nós podemos citar que a adoração também está associada ao serviço que nós entregamos a Deus. O único cuidado que nós temos que ter aqui é que nem todo serviço é adoração. Aquilo que nós fazemos para Deus com o sentimento de obrigatoriedade, aquilo que nós fazemos para Deus, o sentimento de culpa, de remorso, aquilo que nós fazemos para Deus, e o amor a Deus não é a motivação, o fundamento, acaba acontecendo o que aconteceu com a igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7. Jesus fala que eles tinham muito serviço, mas não amavam a Jesus. Então, adorar também é servir. Servir a Cristo também é adorar. Porém, o serviço ele é adoração quando ele é motivado pelo coração que ama verdadeiramente a Deus. Eu espero que você tenha aí recebido alguns pontos legais para anotar, para esclarecer, para levar para a sua sala. Você que é um professor, comenta aqui embaixo
de onde você é, sua cidade, sua igreja local, que bairro que você congrega, e você que é um aluno dedicado, que está sempre aqui também aprendendo, Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, se inscreva no canal, lembre de curtir o vídeo, deixar suas dúvidas, perguntas, comentários, sugestões, e até a próxima aula.